Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Prosperi Buzzi, que passou à história como o Papa Leão XIII, uma figura que por certo inspira Leão XIV, o Papa recentemente eleito. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Leão XIII teve uma longa vida de 93 anos, o que era excepcional no seu tempo, e também um dos pontificados mais longos da história, que durou de 1878 até à sua morte em 1903, prefazendo assim 25 anos. Estes decorreram num tempo complexo, em que a Santa Sé tinha perdido o seu poder temporal e também precisava de dar resposta às grandes questões da sua época, como as decorrentes da Segunda Revolução Industrial. Leão XIII foi o primeiro Papa a abordar a então chamada questão social, isto através da sua encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, em português. Apresentada a 15 de maio de 1891, passam por estes dias 134 anos e considerada a base da doutrina social da Igreja. Antes de enquadrar a biografia e pontificado de Leão XIII, creio que importa começar por fazer uma contextualização breve da evolução do papado ao longo do século XIX. Este foi particularmente desafiante para a Igreja Católica, que vinha de um tempo em que foi confrontada pelo pensamento iluminista e condicionada pela dinâmica da Revolução Francesa e depois pelo período napoleónico. O pensamento contra-revolucionário, que teve François-René de Chateaubriand e Joseph de Maistre como expoentes, e que se impôs sobretudo depois da derrota de Napoleão e do Congresso de Viena, condenava o iluminismo e o liberalismo, considerando-os incompatíveis com a fé, e teorizava a aliança entre o trono e o altar, e uma relação emotiva com a fé. De forma genérica, esta abordagem contra-revolucionária foi dominante na Santa Sé até à eleição de Leão XIII em 1878. Durante esta época da história da Santa Sé, que pode ser classificada de contra-revolucionária, Leão XII, Papa entre 1823 e 1829, escreveu uma encíclica a condenar os princípios liberais. Gregório XVI, Papa entre 1831 e 1846, colocou a tónica no ultramontanismo, ou seja, na submissão primordial dos católicos à autoridade do Papa. O pensamento ultramontano foi depois sublimado por Pio IX, Papa com um longo pontificado, que foi de 1846 a 1878 e que coincidiu com o fim do poder temporal da Santa Sé. Este acabou em 1870, quando Roma foi integrada no Reino de Itália. Perante a ameaça ao seu poder temporal, os papas deste tempo procuraram reforçar o seu poder espiritual. O século XIX foi, pois, um século mariano, isto é, de redescoberta da figura de Maria, mãe de Jesus Cristo. Entre 1830 e 1858, ocorreram em França vários fenómenos designados como aparições. E em 1854, Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Anos depois, o mesmo Pio IX proclamou um dogma de maior alcance teórico e prático, o da infalibilidade do Papa em matéria de fé. Tal aconteceu
durante o Concílio Vaticano I, que se reuniu em Roma em 1869 e que teve de ser suspenso no ano seguinte por causa da entrada do exército italiano na Cidade Eterna. Em termos práticos, o ultramontanismo e o dogma da infalibilidade do Papa, que na sua época geraram bastante polémica, foram elementos fundamentais para manter a unidade católica nos longos anos seguintes à perda do poder temporal da Santa Sé, o que aconteceu em 1870 e só foi solucionado em 1929 com os Acordos de Latrão entre Itália e a Santa Sé, que permitiram a criação da Cidade-Estado do Vaticano. Quando Leão XIII foi eleito Papa, em 1878, a Santa Sé estava, pois, num impasse, permanecendo como um corpo estranho no meio do Estado italiano. Talvez por este motivo, o conclave de 1878 escolheu um Papa diplomata e com capacidade política, que depois conseguiu criar pontes com o recém-criado Império Alemão, liderado por Otto von Bismarck, e avalizou a participação dos católicos franceses na Terceira República. Para além de ter fomentado o espírito missionário em África e a aproximação a ortodoxos e anglicanos, Leão XIII interessou-se muito pela Igreja Católica dos Estados Unidos, isto numa altura em que o catolicismo estava ali em franca expansão, sobretudo graças à imigração irlandesa e italiana. Talvez até seja este mais um dos motivos que levou o atual Papa a escolher o nome de Leão. Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Prosperi Buzzi, o Papa Leão XIII, nasceu em 1810 na região de Roma. Era o segundo dos 7 filhos do conde Ludovico Pecci e de Anna Prosperi Buzzi, pertencentes à nobreza de província. Anna Prosperi Buzzi, a sua mãe, pertencia à Ordem Franciscana Secular, então a Ordem Terceira de São Francisco, estrutura que congregava clero secular e leigos e onde o futuro Leão XIII ingressou em 1872, 6 anos antes de se tornar Papa. O futuro Leão XIII frequentou um colégio de jesuítas em Viterbo, onde aprofundou o seu gosto pelos clássicos. Depois estudou no Colégio Romanon, atual Universidade Gregoriana, e na Academia dos Nobres Eclesiásticos, a atual Academia Pontifícia Eclesiástica. Doutorou-se em Teologia e Direito Civil em 1836 e, no ano seguinte, foi ordenado sacerdote. Apenas 5 anos depois, já arcebispo, foi nomeado por Gregório XVI como núncio papal em Bruxelas. Na Bélgica, um país católico, desenvolveu relações próximas com a família real e com vários setores da sociedade belga. Regressou a Roma em 1846, ano da eleição do Papa Pio IX, e foi nomeado cardeal, dignidade então concedida a quem ocupara o posto de núncio na Bélgica. Até à sua eleição, em 1878, o futuro Leão XIII foi arcebispo-bispo de Perugia. Na sua diocese, empenhou-se na resolução dos problemas sociais, envolvendo-se, por exemplo, na abertura do banco Monte de Pietà, que concedia pequenos empréstimos a juros baixos. Em 20 de fevereiro de 1878, o cardeal Pecci foi eleito Papa ao segundo dia e terceira votação do conclave, tendo sido coroado a 3 de março. Como já notado, as suas capacidades intelectuais e diplomáticas, bem como a sua postura moderada em relação ao Estado de Itália, terão sido fundamentais para a escolha. Do seu pontificado, ficou sobretudo a encíclica Rerum Novarum, de 1891, resposta tardia da Igreja à chamada questão social e que esteve na base da doutrina social da Igreja. Esta distancia-se tanto do liberalismo oitocentista quanto do marxismo, argumentando que a falta de valores éticos e morais da época eram a expressão de uma sociedade laicizada. Na Rerum Novarum, Leão XIII mostrou-se favorável à existência de propriedade privada e recusou a luta de classes e o coletivismo. Em contrapartida, defendeu a distribuição equilibrada da riqueza, salários justos,
a existência de sindicatos e o dever do Estado proteger e legislar em favor dos desfavorecidos. Como já referido, esta encíclica esteve na base da doutrina social da Igreja, depois completada e atualizada ao longo do século XX, designadamente pelas encíclicas Quadragésimos Annus, de Pio XI, publicada em 1931, Mater Imagosta, de João XXIII, publicada em 1961, e Centésimos Annus, de João Paulo II, publicada em 1991. Antes de passarmos à conversa, sublinho ainda que, para além das questões diplomáticas e sociais, o Papa Leão XIII dedicou especial atenção ao ensino e cultura. Criou um novo instituto em Roma para o estudo da filosofia e teologia e abriu o Arquivo do Vaticano a investigadores, independentemente de serem católicos ou não. Esta encíclica Aeterni Patris apontou o tomismo, baseado no pensamento de São Tomás de Aquino, como inspirador do seu pontificado, numa tentativa de conciliação entre fé e razão que, de certa forma, tinha sido abandonada pela Santa Sé no início do século XIX. Leão XIII morreu em 1903, com 93 anos, tendo sido sucedido por Pio X, que foi Papa até 1914. Por contraste com Leão XIII, o Papa Pio X foi um conservador que, em certo sentido, retomou a abordagem de Pio IX. Este é mais um exemplo que comprova que a escolha do nome pelo cardeal recém-eleito Papa é mais que um proforma. É mesmo uma decisão carregada de simbolismo. Henrique, e por certo que o Papa eleito na semana passada, que optou pelo nome de Leão XIV, também teve isto em conta, foi uma opção e uma escolha carregada de simbolismo que, porventura, ter-se-á inspirado neste Papa Leão XIII, um Papa crucial no século XIX e, porventura, até noutros Papas, seus antecessores, com o mesmo nome. O mais importante seria o Leão I, que é o Leão Magno, que, aliás, teve um papel crucial, mas isto a gente agora aqui estamos a falar de mais de 1000 anos antes, 1000 e não sei qual, que ele é do século V, não é? Salvo eu, porque ele tem um papel contemporâneo crucial, de Santo Agostinho. Sim, e tem um papel crucial quando os hunos, Átila, querem invadir Roma, em que ele vai ao encontro de Átila, num ato, aliás, de coragem e de fé, e de sei lá de quê, mas ele ficou, na altura, o Leão I, portanto, que é São Leão Magno hoje, Sim. ficou para sempre recordado por isso. Agora, isso foi ao redor do ano 410, a memória não me falha. Por aí, é princípios do século V. Portanto, quando chegamos ao Leão XIII, já tinham passado além mais de 1400 além anos. de 11 leões, ou 12, sei lá que é, mais de 1400 anos. Henrique, são parentes muito rápido. Um desses foi o Leão III, que coroou Carlos Magno. Uhum. Outro, o célebre Leão X, que foi um Papa não muito virtuoso, o Papa Médicis do tempo da Renascença, mas um amante da arte. Sim. E nesse aspecto foi... E de vários outros prazeres. prazeres. E de vários outros prazeres. Mas nesse aspecto foi importante. E depois temos, de facto, este Leão XIII como uma figura de referência do século XIX. Exatamente. Agora, quando a gente olha para o Leão XIII, porque é que o Leão XIV, o atual Papa americano, escolhe o nome de Leão? Bom, há várias explicações. Uma delas é que veio os hunos, o que também pode não ser mentira. Do Oriente, pois. Outra é que, de facto, o Papa Leão XIII teve uma particular ação positiva na evangelização e na organização da Igreja Católica Apostólica Romana nos Estados Unidos. Que cresceu muito durante o seu pontificado. Com os italianos, como tu disseste, e com os irlandeses. E agora voltou a crescer brutalmente com os hispânicos, não é? Com as pessoas todas que vêm do Sul, da América Central e da América do Sul. E, portanto, talvez, este Papa que teve no Peru, talvez também deu uma importância particular a isso. É essa questão. Mas também pode ser por causa da Rerum Novarum. E porque a Rerum Novarum é muito importante, porque estabelece, de facto, a doutrina social da Igreja, ou melhor, começa por estabelecer
o que é a doutrina social. É o social ponto de partida. Depois foi muito aprofundada. Completada e aprofundada, sim. Mas para a altura, digamos que isto era muito importante, porque nós tínhamos o quê? Tínhamos uma classe operária que progressivamente estava a deixar o catolicismo para abraçar o marxismo. Sim. Os sindicatos, isso tudo, estava tudo a nascer, e o Papa Leão XIII tem a noção que é preciso fazer alguma coisa no seio da Igreja em relação ao mundo operário e ao mundo trabalhador. Porque a Igreja também, na fase anterior, e o pontificado de Pio IX também foi muito longo. Sim. Era uma fase... Foi mais longo que o do Leão XIII. Sim, terá andado ali muito ela por 1846 a 78. Tem o quarto pontificado mais antigo. Há o de São Pedro, que é o primeiro, o fundador, o São Pedro mesmo, o primeiro Papa. Há o do antecessor dele, há o do João Paulo II. Sim. E há mais um... Sim, mas o de Pio IX também foi verdadeiramente longo, não é? Em 1846 a 78... Não, foi mais longo que o do Leão XIII. Foram 32 anos. Para Papa é bastante grande. E foi uma altura em que a Igreja esteve muito concentrada na questão do poder temporal. Exatamente. Porque estava a perder os Estados Papais. Mas também, nessa fase anterior, foi um momento... É interessante porque o século XIX, que em termos políticos estrutura muito do que temos hoje, também na Igreja acaba por estruturar muito do que é a Igreja na atualidade, porque este dogma da infalibilidade papal no momento, e o próprio ultramontanismo, muito criticado, inclusive muito criticado pelos Estados, não é? Porque o ultramontanismo advogava que o poder do Papa se devia sobrepor ao dos governantes do Estado, não é? Portanto, como católico... Era ultramontano. Exatamente. Para lá dos Alpes. Para lá dos Alpes. Para lá dos Portanto, montes. que todos os católicos, em caso de conflito de interesse entre uma obediência e outra, deviam obedecer ao Papa primeiro do que ao Estado. Portanto, E repara que estas três questões do ultramontanismo, não. Mas as outras duas, tanto o dogma da Imaculada Conceição como o dogma da infalibilidade do Papa em matéria de fé, nunca foram revogados. Exato, eles mantêm-se até hoje. Exato. E foram estruturados por Pio IX. Sobreviveram ao João Paulo II, ao Bento XVI, ao Francisco, e veremos o que é que faz Leão XIV em relação ao seu antecessor. Porque o dogma da infalibilidade do Papa, que é preciso dizer, que é em matérias de fé. Em matéria de fé, quando fala ex-cátedra. É ex-cátedra, não é em tudo o que ele diz. Se ele disser bom dia, não quer dizer que não está a chover, quer dizer, não é, não é nada disso. É quando se pronuncia como Papa ex-cátedra em matéria de fé. Mas foi muito, como também já referiste, penso eu, foi muito contestado. Controverso. Sim. Foi muito controverso. Porque a história da Igreja, à la longue, é uma história de concentração de poder nas mãos do Papa. E de supremacia, de concentração de poder e de afirmação da supremacia do Bispo de Roma. Exatamente. Sobre os outros bispos todos. Exatamente. E nomeadamente, se a gente recuar até ao século III, a gente vê que há 5 bispos com indignidade igual, não é? Sim. Que há além do de Roma, o de Alexandria, o de Antioquia... São os grandes patriarcados. São os grandes patriarcados, o de Constantinopla e o de Jerusalém, e quer dizer, e paulatinamente isto vai evoluindo para o Bispo de Roma ser... Porque também esses patriarcados todos estavam ao Oriente, não é? Portanto, ao Ocidente, o grande farol é Roma. Exatamente. Agora, o Leão XIII, se tem esta visão, digamos... bastante acutilantes sobre, por exemplo, o mundo operário, o mundo sindical e tudo isso. E tem-na também sobre, também, digamos, filosoficamente, ele muda ou começa a mudar aquilo que está na base da doutrina da Igreja e do pensamento da Igreja. Sim. Que deixa de ser essencialmente e que foi sempre ao longo da coisa entre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, quer dizer, como os dois grandes doutores da Igreja, sendo que o Santo Agostinho é, sobretudo, platónico e o São Tomás de Aquino, sobretudo, aristotélico. E que, como tu sabes, na filosofia, quanto mais longe se vai, mais esta divisão é clara. Ou Platão ou Aristóteles. Ambos, em cada caso, foram cristianizaram Santo Agostinho, cristianizaram entre aspas, como é óbvio. Sim, cristianizou o pensamento Platão e São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. E só que o pensamento de Aristóteles é digamos, no fundo, mais democrático
ou menos impositivo que o de Platão. Sim. Uma vez que o de Platão, enfim, não vamos agora estar aqui a discutir as bases filosóficas. Daí a grande influência que Platão teve em toda a Idade Média, em todas as doutrinas. O platonismo todo. Mas o que não quer dizer que Platão não fosse um grande filósofo. Sim, não é? Nem ele tem nada a ver com ditaduras. É preciso deixar isto claro, senão começa-se a pensar que ele é o patrono dos ditadores. E o Aristóteles, o patrono dos democratas, também não é assim. Mas ele consegue, com base nisto, fazer os tais fundamentos da doutrina social, que se baseia numa corrente da ciência política, que é o personalismo. Ou seja, não é o coletivismo, mas também não é o como é que se chama? Mas também não é o individualismo. O individualismo liberal. O individualismo extremo. Exatamente extremo. Portanto, ele faz uma doutrina que é o personalismo, que se baseia em quê? Na subsidiarização. Ou seja, quer dizer, cada... E na complementaridade, não é? É como se visse uma fonte, não é? E com vários andares. E o excesso de água de cada andar vai passando para o andar de baixo. Exato. Não é? E, numa complementaridade. É uma complementaridade. E isto acaba por configurar mais tarde... Foi uma espécie de uma terceira via. É uma terceira que via. Acaba por configurar a democracia cristã. Exato. É a base da democracia cristã. É a base, ainda hoje, dos partidos democráticos porque isso depois também parte de dois outros princípios, que é a dignidade da pessoa humana. Exatamente, como centro, e o livre-arbítrio, que também é fundamental. Portanto, ou seja, o livre-arbítrio também rejeita essas ideias coletivistas e dirigistas. E a dignidade da pessoa humana rejeita também um individualismo excessivo, como o do tempo liberal. Certo. E tendo o papado, porque provavelmente Pio IX não tinha essa dimensão intelectual capaz de produzir uma encíclica com este alcance da Rerum Novarum, e foi um Papa, de facto, com um pontificado muito longo e muito platónico, não no seu... Sim, mas toda a Igreja esteve muito mais influenciada pelo platonismo durante toda esta fase do século XIX, até como reação ao iluminismo. Exatamente. E foi Leão XIII que alterou esta, com uma encíclica também muito importante, que eu referi na introdução, que é uma encíclica do começo do seu pontificado, que é de 1879, Sim. em que pede e reclama um regresso ao tomismo, ou seja, uma visão também mais objetiva de conciliação de fé com razão e deixar de lado os campos mais emotivos. É o segundo ponto, é que ele tenta conciliar a fé e a ciência. Exato. Que é uma coisa que mais tarde... Depois há um Papa, que é o Bento XVI, em que é extraordinário nessa matéria. Quanto a mim, um Papa muito incompreendido por não ser um Papa mediático, não Exatamente. é? E um Papa com um pensamento muito profundo. Mas aí ele é imbatível, mas quer dizer, Leão XIII é o que começa por postular que ciência e fé não são incompatíveis. Ele, aliás, manda abrir o Observatório do Vaticano, Observatório Astronómico do Vaticano, justamente para mostrar que ele era a favor do desenvolvimento das ciências, não era contra. Porque há um momento em que a Igreja também, em reação ao iluminismo, começa a questionar todos os desenvolvimentos científicos. E esquecendo-se, aliás, que muitos dos desenvolvimentos científicos, aqueles mais importantes, tinham sido estabelecidos por pessoas ligadas à Igreja, desde logo o Copérnico, que era o próprio Galileu, que era também... Mas aí a formação num colégio jesuíta do futuro Leão XIII terá tido também, sim, com certeza, porque os jesuítas aí eram... Mas isto mostra como foi um Papa muito importante, porque Pio IX não o conseguiu fazer, e Pio IX é o Papa não só destas questões todas da perda do poder temporal, como também do positivismo. Portanto, a Igreja não consegue, perante que na altura se chamava questão social, perante o marxismo, que é uma ideologia estruturada em 1848, pelo menos é a data do manifesto de Karl Marx e Engels, e perante o positivismo não consegue encontrar uma terceira via, uma via alternativa, e Leão XIII é fundamental para que a Igreja encarreire nesse caminho de uma via que é a via da Igreja, a via da doutrina social da Igreja, uma via original. Eu não sei se ele tinha isto planeado, mas na verdade ele mal é eleito Papa, mal não é, no ano seguinte, quando faz a tal encíclica inicial que se chama Pai Eterno.
Aeternis Patris. Aeternis Patris. É aí que ele estabelece o tomismo, Exato. portanto, o pensamento de Tomás de Aquino, e ele estabelece-o como oficial, como o sistema filosófico oficial e teológico. Aliás, já enquadrado, manda ensinar enquadrado já na ideia, na ideia e no conceito da infalibilidade papal, porque aqui uma encíclica o Papa fala ex cátedra, não é? Portanto, está... Exatamente. E portanto, é ele que cria a Pontifícia Academia de São Tomás de Aquino faz toda a edição crítica das obras, da edição leonina das obras do Tomás, do São Tomás de Aquino, sim. E tudo isso. Mas deixa-me dizer-te agora uma coisa que eu acho que é interessante, é que ele, do ponto de vista interno, não é eterno também seria um ponto de vista, do ponto de vista interno da Itália, ele continua a ser um grande reacionário, porque ele apela aos cristãos para não votarem, não reconhece imediatamente o Estado italiano na unificação, encerra-se no Vaticano, também assim tipo, enfim, não vou chamar sim, como semi-recluso, mas... como semi-recluso, Henrique, portanto, ele é muito hostil. Quer dizer, também é bom que se diga que a República não era República. O Estado italiano, ou a monarquia também não italiana, reconhece era muito hostil ao Papa. E o Papa muito hostil à Itália, não é? Mas aí não sei se terá sido, não fazendo aqui de advogado de Leão XIII, mas não sei se terá sido por ser reacionário ou porque era mesmo um ponto... Porque, repara, isto é uma longa querela que vai até 1929. Sim, vai até lateral. Só em 1929 é que há uma solução deste problema. Mas aí há uma solução do problema, porque do lado... Isto parece o Trump, não é? Do lado de Itália estava um tipo que não tinha o menor escrúpulo, que era o Mussolini. Benito Mussolini, sim. O Benito Mussolini era primeiro-ministro na altura, não é? O rei ainda era o Vítor Manuel III, mas não mandava absolutamente nada, quem mandava em tudo era o Mussolini, e o pobre do Papa que lá estava teve que aceitar ali aquela... Que era Pio XI. Era Pio XI. Teve que aceitar aquela colina e mais nada. E, portanto, que é querela... Mas isso, depois, em termos práticos, permite novamente fazer concordatas, ter representação diplomática. Pois. Portanto, o cidade-estado é um Estado, aliás, sim, como é hoje. Não, mas o que ficou de lateral é o que ficou até hoje. Exato, não foi mais... É de 29, não tem mais alterações. Mas repara que nesta altura nada disto existia. A Santa Sé, em termos estruturais e institucionais, estava completamente num limbo. A Santa Sé existia, quer dizer, melhor, sim, existia, mas um limbo... Existia o Bispo de Roma. Em termos de direito internacional. O Bispo de Roma era Bispo dos Estados Papais. Os Estados Papais eram um Estado como outro qualquer, como havia diversos Estados em Itália. Mas deixou de ser em 1870, não é? Deixou de ser porque lhe impuseram. Exato. Não foi porque ele quisesse. Mas acabou por ficar num limbo. Ou seja, repara mesmo os núncios e tudo. Enquanto os florentinos fizeram um referendo para saber se aderiam à Itália, como sabes também, sim. Não é? Ninguém foi perguntar aos Estados Papais se eles queriam aderir à Itália ou se não queriam aderir à Itália. Eles foram tomados. Aliás, é uma coisa que é curiosa, porque os Estados Papais nem sempre foram considerados italianos. Quando este senhor nasceu, com aquele nome compridíssimo, Vicenzo Gioacchino Raffaello Luigi Pecci Prosperi Busi, mais tarde Leão XIII, quando ele nasce em Roma, mas Roma fazia parte de França. Era do Estado francês. Em 1810 era período napoleónico. Era período napoleónico e, portanto, aquilo... E ele nasce lá e faz a sua formação por ali e continuava a haver papas, na altura, a viver em Roma. Embora dentro do... Sim, e muito condicionados, não é? Isso é o tempo do Papa Pio VII que coroou Napoleão e depois exatamente. Foi... Depois, o Napoleão basicamente autocoroou-se. Sim, que coroou, quer dizer, que foi convidado a ir à coroação e depois Napoleão tirou da cabeça. Ele próprio põe a coroa de imperador na cabeça dele e acabou. Mas isso é antes. Mas o que eu quero dizer é que ele na Itália não aparece como o Papa que está disposto a fazer um acordo, como depois foi feito o acordo de Latrão, por exemplo, embora aí, quer dizer, eu acho que a grande pressão foi do Mussolini, sim. Mas, quer dizer, são precisos, como dizem os americanos, lá está, são precisos dois para dançar o tango, se não dançar o outro também não dança, e aqui o Leão XIII aqui não foi muito aberto. E, portanto, aqui eu espero
que o Leão XIV não se inspire nesta faceta do Leão XIII para ser Leão XIV. Prefiro pensar, na verdade, nas outras. Porque o Leão XIII chegou a pôr a hipótese de mudar a sede do Bispo de Roma para Salzburgo ou para Trieste, que na altura eram territórios austríacos. Eram territórios irredentinos. Eram austríacos, não é? Eram do Império, que pertencia ao Império. O Francisco José I, que era na altura o imperador, com aquela habilidade diplomática, disse-lhe que talvez fosse melhor ele ficar no mesmo sítio, porque não devia querer confusões. Portanto, o que é que... Como tu sabes, Roma não foi sempre a sede da Santa Sé. Sim. Foi Viterbo, depois Ravenna, houve Avignon com os antipapas, Exato. E tudo isso. Portanto, quer dizer, não era... não é dogmático, não obriga a ser não obriga a ser em Roma. Agora, isso parece estar resolvido e não vamos fazer. Agora, o Leão XIII, de facto, deve-se a Leão XIII, de facto, o cristianismo ter sobrevivido, e parece... Há até quem diga que já passou a pior fase. Isto estou-me a referir à Europa, naturalmente. Sim. Ter sobrevivido à onda de positivismo e de anticlericalismo e de laicismo e de ateísmo. O ponto de viragem foi com Leão XIII. Foi de facto com Leão XIII. Ele consegue fazer com que a Igreja sobreviva, porque mesmo que sobreviva mal depois, porque ainda temos muito laicismo, aliás, vê-se que é na Europa onde mais decrescem os católicos, apesar dos católicos estarem a aumentar o mundo, na Europa decrescem. Sim. E, portanto, isso ainda continua. Mas, de qualquer forma, já estancou aquela coisa que parecia... irreversível no século XIX. No final do século XIX, princípio do século XX, ter-se-ia bem. Com o positivismo, a maioria dos intelectuais eram intelectuais não religiosos. A maioria, ou a preponderância, era de intelectuais não religiosos. No espaço público, a preponderância no espaço público. Tu contas quase pelos dedos, sei lá, E isso foi de facto invertido com o Leão XIII. O Roger Martin du Gard, diz lá quantos escritores como o Roger Martin du Gard, ao Chesterton, não é? Mas, há muitos poucos. Tu contas pelos dedos o número de grandes escritores, enfim, não estamos a falar de escritores de vão de escada, mas grandes escritores mundiais que se afirmem católicos. Sim, na altura. Muito poucos. E Leão XIII de facto consegue inverter. É também um Papa que se empenha na missionação, porque esta também foi uma época, o contexto do seu pontificado, de desgraçadamente célebre corrida europeia para a África, quando a África é dividida a regra em esquadro. E ele também aposta bastante na missionação da África. Esta relação diplomática com, aí sendo bastante inteligente, com cortes católicas. O caso belga é um caso interessante porque a Bélgica, tendo começado com a dinastia Saxe-Coburgo e sendo também um reino que sai de uma estrutura do grande reino das Províncias Unidas, afirma-se como grande reino liberal e católico. Era um dos casos... É inventado. Então, é inventado, sim, mas foi um reino que foi um exemplo de liberalismo, porque o reino belga era apontado como exemplo de liberalismo, mas também um reino católico. Aliás, os flamengos belgas só se distinguem dos holandeses porque são católicos. Pela religião, exatamente. Em vez de ser protestantes. Exatamente. E toda esta capacidade de diplomacia pode, isto fazendo aqui uma especulação que vale o que vale, o atual Papa Leão XIV inspirar-se também nas qualidades diplomáticas de Leão XIII, no seu empenho na missionação e, eventualmente, também nestas encíclicas, a primeira muito relacionada com pensamento tomista e com o regresso desta corrente e com a inspiração em São Tomás de Aquino e, eventualmente, até porque talvez os novos tempos o peçam a uma encíclica sobre as questões sociais que temos no presente, que também são reclamam. É curioso que se fala muito, tu falaste também do culto mariano que o Leão trouxe. É anterior também a ele. É anterior, mas ele ganha, e até com muita coisa, ele fez muitas consagrações, não é? E, por exemplo, uma delas é a pedido da irmã Maria do Divino Coração,
que é condessa de Droste-Vergig, não sei dizer. Pois. Mas agora atenção, agora sei dizer muito bem, Madre Superiora do Convento das Irmãos do Bom Pastor no Porto. Isso é mais fácil de pronunciar. Que fica em Portugal, mesmo os livros estrangeiros o dizem, não é? Pediu que ele consagrasse o mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. E ele manda fazer uma investigação e tal, aquelas coisas que se mandam fazer, não é? E em 25 de maio consagra todo o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. E também inclui depois uma série de consagrações de aparições de Maria. Sim. As aparições marianas, quer dizer, a portuguesa... Já é posterior. É a de Fátima, porque a de Fátima já é posterior, mas não é assim tão posterior como isso. Ainda é no princípio do século XX, mas, por exemplo, Lourdes, aquelas todas em França... Sim, todas essas aparições estão muito concentradas no tempo, entre 1830 e 1860. Exatamente, e isso leva depois a que, Francisco, o Papa Francisco teorize que a Igreja é a mãe, não é? A Igreja é a mãe de todos nós. Deus é Pai, a Igreja é Mãe. Quer dizer, isto já está aqui toda uma teologia bastante baralhada. Bastante baralhada. Bastante complexa. E complexa. Mas, na verdade, quer dizer, o que interessa aqui é que o pontificado do... há duas coisas também que eu gostava de dizer sobre o Leão XIII, que são muito interessantes. É o primeiro Papa a ter a voz gravada. É o primeiro Papa a ser filmado. Sim. E é o primeiro Papa a ser fotografado. Sim, o que é extraordinário. É extraordinário, porque ele apanha justamente estas invenções todas. E Henrique, eu até me dá a ideia que ele foi, ou será ainda hoje, porque nunca poderá ser ultrapassado, é um recorde que nunca poderá ser ultrapassado, o homem que nasceu há mais tempo a ter sido filmado. Ou seja, ele quando foi filmado já muito tarde, em 1896, com 86 anos. Exatamente. E pelo ele menos conhecido. Em 1810, pois. Exato, pelo menos conhecido, porque podem ter existido, obviamente, pessoas filmadas que não sabia a idade. Na saída da fábrica que os irmãos Lumière filmaram. Sim, mas aí esperemos que não existisse ninguém com mais de 86 anos. Sabe-se lá. Mas na altura 86 anos já era uma idade bastante avançada, e ele foi provavelmente, pelo menos documentado, a pessoa que nasceu há mais tempo, portanto em 1810, a ter sido filmado. Pois, e também tem essa coisa, embora, enfim, as questões não fossem nada como hoje, não é? Os papas só os viam quem ia mesmo ao Vaticano. Sim. Mas, quer dizer, ele teve isso. Mas teve também outra coisa, ele de facto é um desbloqueador, não em Itália propriamente, porque isso é só mais tarde, mas no resto do mundo, quer dizer, para as potências católicas, França, Espanha, a Áustria, parte da Alemanha, por aí fora, ele é um desbloqueador dos impasses políticos. Isso é. Sim, foi um diplomata. Foi um diplomata. E consegue... E algo que hoje em dia também é preciso. E consegue. Mediação. E ele também envolve-se nas questões da paz, até no Chile. Nós aqui já falámos também, o soft power da Santa Sé é importante, tem a sua importância, e este Papa foi um Papa... Isso toda a gente sabia, menos o Stalin. Perguntou um dia quantas divisões tinha o Vaticano. Mas, na verdade, é bastante importante, e a gente, agora quando vê esta eleição, que foi há uma semana, do Papa Leão XIV, vê bem a importância que aquilo tem. Entre os que ficaram contentes e os que hipocritamente tiveram que mostrar o seu contentamento, sim, não houve ninguém que não se pronunciasse, que não mandasse uma mensagem de felicitações e tudo isto. E também se viu logo na primeira homilia pública dele, não é? Ou seja, aquela homilia feita da varanda de São Pedro, em que ele fala do povo mártir da Ucrânia, o que é importante. O que é importante, como nos jornalistas, ele fala dos jornalistas que são perseguidos, da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Quer dizer, nós chegámos a um ponto, repara, eu nasci numa altura em que toda a gente dizia que a Igreja
era contra a liberdade de expressão e que era censora e isto e aquilo. E agora chegámos a um ponto em que, dos grandes líderes mundiais, o que mais se pronuncia sobre liberdade de expressão e direitos do jornalismo acaba por ser o Papa. São muitos séculos, Henrique, são muitos séculos. São muitos séculos. É por isso muita sabedoria acumulada. Repete-se, a história repete-se. Isto já aconteceu e provavelmente vai voltar a acontecer. São muitos séculos que dão também uma grande capacidade de adaptação. Mas a mim faz-me confusão como é que há tanta gente, evolução. Como é que ainda há tanta gente que não percebe isso. Ou Pois. seja, que não percebe que a Igreja é mais do que aquilo que parece. E não distingue uma eleição de um Papa de uma eleição geral num país qualquer, por exemplo, cá em Portugal, e não distingue várias coisas, quer dizer, ou reverte tudo para a política, ou reverte tudo para a santidade, não percebendo que há aqui um meio termo, como dizia, na Ética a Nicômaco, lá está, o Aristóteles, que o Leão XIII tanto defendeu, não é? Que é no meio que está a virtude. Sim, exatamente, no bom senso e no equilíbrio. E vamos ver então, vamos aguardar por pontificado de Leão XIV para ver de que forma é que fica também na história. Também devias dar-lhe os parabéns e desejar as desejas com não certeza. Ficar atrás do Trump e do Putin e dessas pessoas todas. Desejo com certeza. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.